Primeiro eu quero falar para vocês que na vida todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem seus perrengues, todo mundo tem os seus problemas externos, como problemas profissionais, insatisfações, problemas relacionados ao cotidiano, de repente com o familiar, com o vizinho, com o colega de trabalho. Todo mundo tem problemas externos. E a gente também tem problemas internos. A gente se pergunta, mas por que eu não sou próspero, né? Por que eu não sou valorizado? Por que eu não ganho bem? Por que as pessoas não me respeitam? Por que eu sou assim, eu sou assado? A gente se questiona. E existe a situação filosófica disso tudo, né? Por que eu não consigo melhorar nisso e naquilo? Por que o outro consegue? E aí eu sempre falo com as pessoas que a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que a gente não sabe o que passa lá na hora da poda daquela grama. Então, é muito importante você entender, enquanto cuidador, você entender, enquanto pessoa, que na sua vida, na vida do outro e do outro, sempre vai ter algum problema. Ninguém é completamente feliz. Ninguém é completamente em êxtase, vive em êxtase, porque não tem nenhum problema. Erlane, você tem certeza disso? Tenho absoluta, tá? Eu convivo, né, em classes sociais de A a Z, e desde o mais pobre até o mais rico tem problema. Ah, o mais pobre pode ter problema financeiro? Pode. O mais rico pode ter problema financeiro? Não, mas ele tem outros problemas. E aí eu falo para vocês com toda a segurança do mundo que, na verdade, o maior problema que a gente pode ter é a falta da saúde. Quando a gente tem a falta da saúde, filhinho, é esse o problema. O resto a gente corre atrás e se vira. Quando eu falo com vocês saúde, eu não falo só saúde de estar com uma doença, não, sabe? Eu falo a saúde mental, você saber que você está bem, a sua saúde física, você correr atrás no seu dia a dia para buscar ter qualidade de vida. Gente, antigamente não existia essa palavra qualidade de vida, procurar ter qualidade de vida, não existia isso. A gente vivia a vida e vida que segue, vamos embora. Agora não. Agora você sabe que se você quiser viver mais, se você quiser ter qualidade de vida, você tem que parar de ter alguns hábitos. Quais? Ser guloso, não fazer exercício, ser sedentário, fumar, beber demasiadamente, né? Ter hábitos ruins. Você deve dormir bem. Então, hoje em dia, a gente já consegue saber disso, que só depende de quem? De cada um de vocês. E isso está onde, Erlânia? Aqui, ó, na nossa cabeça. E aí você pode me falar assim, mas de onde que você tirou isso? De estudos científicos, tá? Espera aí que eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é o nosso cérebro, tá? Então, lá em cima na nossa cabeça tá essa parte laranja, no meiozinho tá a parte vermelha e a parte de baixo é a parte que vai descendo para a coluna, é a parte marrom. Deixa aqui perto de mim. Então, esse é o meu cérebro, é igual ao seu cérebro, tá? E todo mundo, todo ser humano, né, tem esse cérebro. Ele se divide em 3 fases: reptiliano, sistema límbico e neocórtex. E para que a gente precisa de saber disso, Erlaine? A gente precisa de saber disso pelo seguinte, olha. Quando a gente está falando com o sistema límbico, que é esse do meiozinho, a gente está falando com o que é irracional, com o que não é pensado, com o que você faz no súbito, com o que é relacionado ao instinto de sobrevivência, tipo tomata ou morre, que está relacionado com a sua emoção, com o que é irracional, está relacionado com a sua fome. Né? Você pensa, agora eu vou ter fome? Não, de repente você tem fome.
Você pensa, agora eu vou respirar? Não, né? Você respira. Você pensa, eu tô com medo? Não, acontece uma situação e você tem medo. Ou seja, esse sistema límbico, que é esse do meiozinho, vermelhinho, você não pensa no que vai acontecer. Vai lá e faz. É o momento da ação, da emoção. Esse sistema límbico age pela emoção. E o neocórtex? Ah, esse aí é mais sério. Esse age com a razão. Ele age com o que é relacionado com o pensar. Está relacionado com a linguagem. É o que te permite falar. É o que te permite racionalizar, pensar em uma situação, problema, ficar matutando aquilo para resolver o que é melhor fazer. Então, nós temos dois opostos. Um que é de impulsão e o outro que fica ali, ó, pensando o que é melhor fazer. Os animais, por exemplo, eles não têm o neocórtex desenvolvido. Então, o cachorro, ele não fica pensando no dia dele, tá? Ele vai agindo de acordo com os estímulos que são dados a ele. E aí, quando eu vou fazer uma dieta, eu tenho que pensar na dieta, elaborar e seguir a dieta. Só que muitas vezes o que eu faço? Sigo firme. Estou fazendo a dieta. Quando chega na hora do almoço, que tem aquele bife com batata frita, eu, ó, show dieta e age com a impulsividade. Quem está mandando? O sistema límbico. Aquele namoradinho, aquele casalzinho que o namorado vivia fazendo de bobo com a namorada. A namorada falava, eu nunca mais vou voltar para ele. Aí ele vai e chega com um buquê de flores. Aí ela, mas eu acho que eu amo. E volta para o namorado. Tá agindo com o quê? Com a emoção, não está agindo com a razão. Assim como estudar, assim como parar de fumar, e assim vai. A gente tem duas opções, ou agir com a emoção ou com a razão, parar e pensar, né? Isso foi testado e comprovado, né, na ressonância magnética. Como? Colocava uma pessoa, já comentei isso em alguma live, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido eu falar isso. Colocava uma pessoa dentro do aparelho de ressonância e ficava tomando conta do seu cérebro. Quando ela via alguma coisa que te dava medo, né, te dava vontade de comer, acendia primeiro quem? O límbico, para depois acender o neocórtex, que era o da decisão. Então, foi visto que esse sistema, ele age mais rápido, ele vai na impulsividade, ok? E aí, eu te pergunto, o que te impede de prosperar? Erlaine, como assim? Esse prosperar tem um desenho aí, né, de uma pessoa crescendo na vida e tendo dinheiro, mas essa última escala aí, não é, esse prosperar não é só em relação ao dinheiro, tá? É em relação à sua saúde, é em relação à sua família, é em relação à sua vida pessoal. Como que você aí pode prosperar? E aí eu te pergunto, você já parou para pensar nisso? Você é uma pessoa próspera ou não? Erlaine, quem é próspero é quem é rico? Não. Quem é próspero é o sujeito que passa a vida e ele consegue dar, receber, multiplicar, dividir. É aquele que tem uma visão além, né? E aí eu quero falar para vocês o seguinte, que no dia a dia existem 9 dicas para uma vida próspera. Quais são essas 9 dicas, Erlaine? Primeira, autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que ver quais são suas fraquezas, no que você é bom, no que você é ruim, né? O que você precisa de mudar. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem. Eu tenho defeitos, você tem, todo mundo tem defeitos. E o que eu posso melhorar? Uma vez eu já falei isso com vocês. Uma colega, certa vez no trabalho, me falou assim, Erlaine, eu não sou perfeita e nem quero ser. E eu achei isso libertador. Eu não sou perfeita e eu não quero ser. A perfeição dá trabalho demais. A perfeição pode te deixar até doente, porque te leva ao erro, né? Todo mundo erra, e isso pode te fazer muito mal.
Então, você deve conhecer, né, se autoconhecer, ver suas fraquezas e as suas habilidades, né? Priorizar os seus sonhos. Tem gente que sonha com alguma coisa e fica com aquilo guardado. Não tem coragem de se expor. Eu já falei para vocês, né? Quem tem medo de se expor não consegue sucesso na vida. A gente tem que se expor. Ah, mas vão falar mal de mim. Tô nem aí, né? Eu tô fazendo as coisas de uma forma honesta, então, meu filho, eu não tô preocupada com isso. Assuma total responsabilidade pela sua situação financeira, né? Seu problema financeiro não é do outro, nem daquele outro. É você. É você se organizar, é você fazer por onde para poder ir tendo uma condição financeira melhor, vendo o que você pode fazer para melhorar na sua vida, no seu cotidiano, né? Faça doações. Não precisa de ser doação financeira. Às vezes, ouvir uma pessoa, né, oferecer, né, o seu colo para uma pessoa é uma doação. Às vezes, oferecer uma comida, fazer uma comida gostosa e oferecer para o outro, isso é doar, tá? Saber receber, né? Deixar as pessoas também te agradarem, te oferecerem as coisas. Praticar a gratidão. E essa é a melhor de todas. Pratique a gratidão e seja positivo. Gente, eu vou até deixar eu grande, ó. Se você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, for negativo, me desculpe, você mesmo está puxando o seu tapete. Sempre, sempre na vida, você tem que buscar uma forma positiva de ver as coisas. Sempre. O ônibus está atrasado, graças a Deus. Deve ser livramento que podia acontecer alguma coisa lá na frente. Sei lá, meu pagamento atrasou. Ótimo. De repente, eu ia ser assaltada. Eu sempre tento pensar que quando acontece uma coisa ruim, algo pior poderia acontecer. Então, para mim, tá ótimo. Então, a gente tem que pensar, né? Eu ligo para minha mãe e falo, oi, mãe, tudo bem? Ela fala, tudo indo, minha filha. Eu falo, tudo indo por quê, mãe? Tá tudo bem. E é isso, a gente tem que tentar a cada dia falar que tá tudo bem, que tá melhor, que vai melhorar. É isso. Porque se a gente ficar, né, ó céus, ó Deus, ó vida, ó não sei o quê, nada melhora. A gente tem que correr atrás de melhorar. Elaine, mas já tenho 50 anos, minha filha. Tem gente com 90 que está correndo atrás. Então, só depende de quem? De cada um de vocês. É importante também vocês tentarem comemorar, né, as pequenas vitórias, seja elas quais forem, né? Desapegar do que não vale a pena, de rancor, de ódio, de amargura, de briga familiar, de briga com o ex-marido, não vale a pena. Só faz mal para quem? Para você, né? Pare de associar dinheiro a sentimentos negativos. Aí você vai falar comigo assim, é ruim, hein? Eu gosto de ganhar, de receber um dinheirinho. Então, eu não associo isso, não. Não? Então tá bom. Quando tem um sujeito rico, as pessoas falam, nossa, mas o sujeito, hein, deve ter roubado para ficar rico. Ou então fala assim, ah, minha filha, no mínimo mexe com maracutaia. Ou então fala assim, ih, fulano, tudo que ele tem, ele guarda debaixo do colchão, porque não divide com ninguém. Ih, uma pessoa miserenta. Às vezes, você faz sem perceber. E sabe quem te induz a isso? A televisão. Repara para você ver. Eu não vejo novela, tá? Não vejo televisão, não vejo nada disso. O tempo que eu ia ficar na televisão, eu estudo, eu leio, eu aprimoro os meus conhecimentos. Então, eu não paro para ficar vendo televisão, porque eu acho aquilo bobagem. Mas aí, para e pensa, para quem vê novela, né? Na novela sempre tem o vilão e o mocinho. De uma forma geral, o vilão ele é o quê? Rico. E o mocinho ele é pobre. Não é assim? Então, existe uma cultura de fazer com que o vilão seja rico. Então, muita gente não quer ficar rica, porque tem medo do que pode acontecer com ela. E não tem nenhuma relação com isso. O dinheiro ele pode ser bem-vindo, ele pode te trazer conforto, qualidade de vida, e você pode ser uma boa pessoa do mesmo jeito, ok? Então não tem uma relação de riqueza e de pobreza, de bondade ou de maldade. Não existe relação nenhuma com isso. Você tem que pensar que você quer prosperar, você quer estar bem na vida, né? Então é muito importante a gente falar isso para vocês e falar o seguinte, é o que você pensa, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulana,
como você tá bonita. Aí você fala, ah, não, obrigada. Ou então a pessoa fala assim, caramba, você tá bem, hein? Já até comprou carro. Aí você fala, comprei com dificuldade. Não, você deve falar, graças a Deus, estou trabalhando, está dando tudo certo. A gente mesmo se diminui. A gente mesmo, por conta própria, se diminui. Então, quando alguém fala assim, nossa, você está nas redes sociais, nossa, como é que você está cheio de seguidor? Eu falo, graças a Deus. Devagar a gente vai crescendo, devagar e sempre. Eu nunca falo, ah, não, nem tanto. Não. A minha intenção é ir mais, é devagar e crescendo, mas não parar. Não para. Um passo de cada vez, mas não para. Tudo bem? É isso que a gente tem que pensar. E aí você pode me falar assim, Elaine, você conseguiu isso do dia para a noite, né? Você conseguiu tudo que você tem relacionado às redes sociais, toda a sua cartela, né, de cuidadores, de pacientes. Não, gente, é uma história de vida. Eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família humilde. Meu pai e minha mãe, para conseguirem me formar, foi com muita dificuldade. Não foi uma nem duas vezes que eu chegava na casa dos meus pais, eu estudava fora, né, em Friburgo e depois no Rio. E eu vinha passar final de semana em casa, não foram, não sei quantas vezes, que eu chegava na casa dos meus pais, eu abria a geladeira e tinha arroz e feijão. E por que era isso? Porque eles estavam fazendo um sacrifício para me formar. Então, assim, eu quero falar isso para vocês por quê? Porque foi com muita dificuldade. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu dividi apartamento com 4 pessoas, eu era quinta. Era mulher saindo pela culatra naquele apartamento. E, graças a Deus, né, aos poucos, eu fui atendendo, fazendo meus pacientes e tudo dando certo. Ah, eu escolhia... Eu pegava todos os pacientes. Eu sempre gostei de idoso, mas apareceu para mim uma fratura de joelho de uma menina de 15 anos, logo no início da minha carreira. Eu peguei, eu não era o que eu mais gostava de fazer, mas naquele momento era o que eu tinha e eu precisava de fazer. Certo de vez, uma cuidadora falou comigo assim, Erlaine, apareceu para mim cuidar de um bebê, mas eu não gosto de cuidar de criança, eu prefiro idoso. Aí eu falei, mas você tem uma outra possibilidade nesse momento? Não. Você precisa desse dinheiro? Preciso. Então é esse. Só que você vai para esse, mas vai continuar procurando outros. É o que eu falo com todo cuidador. Gente, o que eu recebo de mensagem de cuidador insatisfeito com o idoso que atende, insatisfeito com a família do idoso, insatisfeito com o salário que tem, só que a pessoa fica ali paralisada. Gente, desculpa, ninguém vai descobrir que você está insatisfeito. Então você tem que correr atrás. Tá ouvindo? Tá passando um negócio de política aqui. Então é importante que vocês entendam que depende de quem? De cada um de vocês. E olhem essa mensagem que eu achei muito bacana e eu quis colocar para vocês. Quem tem luz própria incomoda quem está no escuro. Então, não se preocupe com a opinião alheia. As pessoas querem te ver bem, mas não melhores que elas. E podem ter certeza disso, que quando você começar a profissionalizar sua rede social, quando você começar a estudar, quando você começar a prosperar, as pessoas vão se sentir incomodadas. Porque você mudou, porque agora você está diferente. E você deve mudar para melhor. E aí eu te falo com toda certeza, gente, invista tempo no que realmente vale a pena. Saia de rede social, de televisão, de novela, sabe? E o que vale a pena? Você, invista em você, em seus conhecimentos, isso ninguém te tira, nos seus estudos, na sua profissão. Invista na sua casa, né? O seu lar, o seu templo, onde você vai se recolher, descansar. Invista tempo na sua família, em quem você ama, seja lá quem for. Priorize o que realmente importa. E é necessário, para que você tenha ascensão na sua vida, ser humanizado. Ser uma pessoa humanizada, ser uma pessoa empática, olhar para o outro e fazer por ele o que você gostaria que fizesse com você. Tenha zelo, né? E um olhar empático pelo outro. Pense o que eu posso fazer para amenizar suas dores, né? E não posso deixar de falar para vocês terem um coração temperado. Por quê? É o tempero que faz a carne ser gostosa.
come uma carne sem tempero, sem sal, ela não é boa. Ela só vai ser boa se ela tiver tempero. Erlane, mas eu sou vegano. Não tem problema. Come um legume sem nenhum tempero. Vai ficar também desenchavida. Então, tente sempre ter o seu tempero. Erlane, que tempero é esse? É o seu. É aquele do seu jeitinho, o seu jeitinho de ser, o seu jeitinho de falar, o seu jeitinho de conquistar as pessoas. Esse é o seu tempero. Cada um tem o seu. É claro que a gente pode aprender, né? Olhar o outro e tentar fazer igual. É claro que você pode melhorar suas habilidades e você vai perceber que aos poucos isso vai acontecer. Quer ver uma coisa? Quem tem carteira aí? Quando a gente tira a carteira, a gente fica nervoso, aí a gente fica pensando onde coloca o pé, onde coloca a mão, o carro vai parar, eu tenho que parar, não sei o quê. Aí você fica olhando tudo. Depois que você tem tempo de carteira, sabe o que acontece? Você esquece, você já faz no automático. Quando você vê, você está fazendo. Oi, Ângela. A Ângela está aqui, ó, que é a irmã da minha pacientezinha. Manda um beijo para Cacá. Fala que eu tô com saudade, qualquer dia eu vou ir ver ela. Então, o que acontece? No dia a dia, existe exatamente essa situação. Você começa a dirigir, você está perdido, não sabe o que faz, para onde vai. Depois de um tempo, o que acontece? Você faz no automático. Então, o seu primeiro paciente, você vai atender de uma forma. Seu segundo, de outra. O seu 10º paciente, você já está muito mais habilitada. Então, é isso que vocês têm que entender, que é o passar do tempo, que é com o passar do tempo que as coisas vão acontecer. A Silvia está falando que é a primeira vez que ela ouve essa analogia do coração temperado, mas não é? Então, assim, pensem nisso, sabe? Vocês atendendo o paciente de vocês, no começo vai ser mais difícil, depois vai ficar o quê? Muito mais fácil. E essas habilidades, elas são desenvolvidas. Você vai aprender a dirigir e vai dirigir facilmente. Por que a pessoa bate? Porque é a hora que ela está... como é que fala? Não é desequilibrada, não é... desatenta, distraída. Por que ela está distraída? Porque ela já domina aquilo. Então, ela está dirigindo já sem precaução. Normalmente, as pessoas que batem é quando elas já sabem dirigir, porque elas já estão entendendo todo o processo. Então, entendam isso. As habilidades, elas são desenvolvidas. Então, você pode ter a sua habilidade desenvolvida em qualquer campo. Basta você querer. E aí, não tem como eu não falar com vocês, né? Você é o governante da sua vida. Cada um de vocês que estão aqui são governantes. É vocês que estão pilotando a vida de vocês. Quem está na direção, né, no carro da sua vida, são vocês. Ou seja, se você vai para a direita ou para a esquerda, ou se você vai ficar parado, ou se você vai seguir, depende de quem? De você. E pode ter certeza que você é capaz. Só depende de você e você é capaz. Erlane, eu não sei. Eu tenho certeza que você é capaz. E aí eu te falo que comece o transbordo. E o que seria esse transbordo? O transbordo seria a possibilidade de você conseguir o que você deseja, que você prospere realmente. Isso só vai acontecer se você for a pessoa, né, o motorista da sua vida, estiver governando, ser realmente o protagonista da sua história e andar, né? E aí, essa é a frase que eu quero deixar para vocês. Oi? Espera aí só um pouquinho, que eu vou colocar a frase aqui, que eu achei que estava dando para ver. Provoque sua própria história. Quando eu falo isso, às vezes gera um impacto muito forte, porque as pessoas pensam assim, por que provocar? Porque só depende de você. Se você quiser, você vai passar por essa vida e você não vai ter feito nada. Se você quiser, você vai passar por essa vida e vai deixar a sua marca. Mas a minha marca onde, Erlane? Pode ser com a sua família, pode ser na sua comunidade,
pode ser com os cachorros que você tem. Eu tenho 2 e amo eles. Você vai provocar a sua própria história, seja ela qual for, qual é que vai te deixar feliz. Só que você aqui, enquanto cuidador de idosos, seja você familiar ou profissional, o que eu tenho para te falar é o seguinte: você tem uma história de vida linda para formar com a sua profissão. Você tem uma história linda para ser escrita com os idosos que você atender, ou com a criança que você assiste, ou com o familiar, o ente querido que você assiste. Eu sempre falo isso, deixar grande, quando alguém fala comigo assim, Erlaine, eu cuido da minha mãe, ou Erlaine, eu cuido do meu pai, ou Erlaine, eu cuido do meu filho que é especial porque tem autismo, ou porque teve um acidente e ficou paraplégico ou tetraplégico, ou meu filho teve paralisia cerebral, enfim. Quando o familiar cuida de um ente querido, eu sempre falo assim, parabéns pela linda ação, alguém já deve ter recebido uma mensagem dessa, pessoas que cuidam de familiares, né, que precisam de assistência, têm passagem direta para o céu. É como se você já tivesse a chavinha. Eu tenho certeza que Deus olha para baixo e tem um carinho muito especial por essas pessoas. E aí você pode falar assim, ah, mas né, a criança que tem autismo é especial, a criança que tem Down é especial? São, mas mais especial ainda é quem cuida delas. Então, a cada um de vocês que estão aqui, que cuida de um familiar, que cuida de um ente querido, seja ele qual for, filho, mãe, pai, sogro, sogra, tio, independente de quem seja, parabéns a cada um de vocês. E cuidem de vocês também, é o que eu sempre falo. Porque a carga é pesada, cansa, né? O cuidador em algum momento vai embora, mas o cuidador familiar, ele fica ali 24 horas a semana inteira, um ano inteiro, 2 anos inteiro, 3 anos inteiro, né? Uma vez um paciente falou, uma esposa falou comigo assim, Erlaine, quando meu esposo, né, foi diagnosticado com Alzheimer, eu falei, deixa comigo, que eu cuido dele. Mas eu vou te ser muito sincera, eu me arrependi. Eu não estou aguentando mais. E ela chorava e ela falava comigo assim, eu não sei o que fazer, porque eu falei que podia deixar por minha responsabilidade e eu não sei o que fazer, eu não estou aguentando mais. Já passou do meu limite. E aí eu falei com ela, olha, existe uma coisa que se chama o copinho cheio, né? Se o copinho esvaziou, não tem como dar o que você não tem. Então é nessa hora que você tem que pedir ajuda. E aí o que eu falo, não deixa o copo esvaziar. Peça ajuda antes, divida antes as tarefas. Às vezes o cuidador de idosos profissional pega 2, 3, 4 empregos, passa em casa para tomar banho e trocar roupa. Não faça isso com vocês, essa vida é uma só. Aí depois acontece igual com a dona Maria Aparecida, não podia nem falar, enfim, com uma cuidadora que me mandou uma mensagem, deve ter umas 2 semanas, que ela trabalhava dia e noite, noite e dia, dia e noite e dia, e ela teve um AVC. Por quê? Porque estava com a pressão alta e nem percebeu. Ela disse que tinha dores de cabeça constante e ela estava achando que aquilo era pelo estresse, pelo cansaço do dia a dia. Era o corpo dela dando sinais de que algo estava errado. E ela negligenciou e ela seguiu em frente. E aí o que aconteceu? Quando ela menos esperou, ela caiu na casa da idosa que ela assistia, porque, segundo ela, ela passava em casa domingo, ela chegava em casa domingo, meio-dia, via os filhos que já estavam adolescentes, então ficavam em casa sozinhos. Quando era à noite, ela pegava a noite no plantão, então ela ficava em casa mais ou menos de 4 a 6 horas. Era o que ela ficava na casa dela. E eu tenho certeza que muitos também são assim, aqui nesse momento junto comigo. Então não faça isso. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Tudo é sua saúde, tá? E aí algumas pessoas têm me perguntado assim, Erlaine, fala para mim uma coisa. Como que eu consigo, no meu dia a dia, como que eu consigo fazer na minha vida com que eu seja próspero realmente e viva nessa estrada, fazendo a minha própria história, provocando a minha própria história?
A estrada está aqui, livre. Só depende de você começar a caminhar. E aí vão ter várias situações que vão querer te travar. Só que você não vai deixar. Eu vou estar aqui toda semana para te lembrar disso. Então, por favor, sabe, não deixem morrer a chama que está acesa dentro de vocês. Não deixa morrer essa vontade que vocês estão de, a cada dia, ser um melhor profissional. Porque se vocês deixarem morrer, vai passar, né? E se você continuar, o que vai acontecer? Você vai ter prosperidade no seu trabalho, você vai ganhar técnicas, vai aumentar as suas possibilidades de trabalho. Quem não quer isso, gente? Né? Quem não quer ter as possibilidades de aumentar o seu profissionalismo, aumentar a sua rede de contato, ser realmente bem quisto pelas pessoas da sua comunidade, todo mundo querer o seu trabalho, né? Então, assim, pensem nisso. Algumas pessoas, né, de ontem para hoje, por causa do curso, vieram falar comigo, Erlane, eu estou desempregada. Teve uma pessoa que falou, Erlane, eu estou desempregada, faz para mim no boleto, porque no boleto dá 50 e poucos por mês a mensalidade. Faz para mim no boleto, mas eu vou pagar. Por quê? Porque eu sei que é a possibilidade de eu mudar de vida. Então, assim, não tem desculpa que eu não tenho dinheiro ou que eu não tenho tempo. O curso você faz no horário que você quer, da forma que você quer. Então, assim, é você com você mesmo, gente. Na verdade, é muito importante vocês pensarem que só depende de cada um de vocês, só depende da sua vontade de seguir em frente. Erlane, não tem jeito mesmo nesse momento. Então, fica comigo até o próximo curso, que eu não sei ainda quando que vai ser, mas terá. O mais importante é que você saiba que essa caminhada, você não deve sair mais dela. Porque vai chegar para você uma ótima oportunidade. E se você não tiver apta, você vai perder ela. Já comentei com vocês, as entrevistas de emprego agora não são mais aquelas que pergunta seu nome, pergunta se você tem experiência e te coloca para dentro para trabalhar. Agora você faz entrevista com psicólogo, faz dinâmica de grupo, para ver qual é o seu tipo de personalidade, qual é o seu perfil. Então, é muito importante você saber que é preciso, sim, hoje você está apta, né? Existem dinâmicas teóricas, práticas. Então, é muito importante que vocês saibam que a cada dia você tem que estar melhor. Por experiência de vida, por experiência dos pacientes que eu já atendo, né? Dos idosos, dos cuidadores que eu já trabalhei, que já fizeram um curso. Quando você está realmente dedicado, você consegue ter êxito naquilo que você faz. Que eu saiba, né? Porque nem todos os cuidadores voltam para me contar. Que eu saiba, dos cuidadores que já fizeram o curso, tem 11 cuidadores que abriram cooperativas e estão trabalhando aí pelo Brasil afora, tem uma até no exterior, e estão super satisfeitos. Então, ele já terceirizou o trabalho, né? Ele também trabalha, mas tem gente trabalhando e ele ganhando em cima do trabalho do outro. Por quê? Porque aprendeu a técnica, porque ele sabe como faz. E aí, ele treinou, né, toda essa equipe. Tem 2 empresas que as pessoas fazem o curso comigo, né, que ele me pede para eu passar, né, ministrar o curso. Então, assim, é muito importante que vocês entendam esse processo, tá? E aí eu quero falar com vocês com toda certeza, tá? A minha missão de vida é dar qualidade de vida para os idosos. A minha missão de vida é colecionar histórias de prosperidade. A minha missão de vida é conseguir restaurar profissionais cuidadores como você, que achava que a sua profissão nem era tão boa assim. A minha missão de vida é ver você, familiar, que cuida de um idoso, ou cuida de um familiar, ou cuida de um filho, ou cuida de um tio, ou do marido, que cuida de alguém e faça com êxito, sem medo, sem chorar porque não sabe o que faz agora. Você tem a segurança de fazer o seu trabalho. E eu tenho a certeza que a minha intenção é colecionar da melhor forma histórias e possibilidades para melhorar a vida de cada um de vocês, seja idoso, seja criança, seja adulto, que precise de auxílio, né? De alguém para assisti-lo. Essa é minha missão de vida, sabe? É poder ajudar vocês de uma forma que realmente possa valer a pena. E aí não tem mistério, sabe? É um método, né? É um método que eu desenvolvi, um curso que eu desenvolvi a partir das habilidades de testes, né?
para chegar à conclusão do que é melhor. Então, só depende de quem? De cada um de vocês. Um super beijo. Até quinta-feira. Gratidão a cada um de vocês. Emano para vocês toda a positividade do mundo. Emano para vocês muita saúde, muita qualidade de vida. Emano para vocês prosperidade e desejo do fundo do meu coração que a gente possa caminhar juntos na estrada da vida, ok? Você vem comigo? Porque eu vou com você, tá bom? Um super beijo e até quinta-feira, hein? Espero todos vocês. Beijo, tchau!